E agora a Denise conversa com Carlos Bocuí, presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. E vamos falar da COP30, que começa na próxima semana. Carlos Bocuí, boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Bom, Bocuí, houve muita expectativa aqui no Brasil em relação à quantidade de países que iriam participar e o Brasil passou raspando, né? Havia necessidade de cerca de 132 países ou territórios e o Brasil conseguiu essa confirmação. Você acha que a partir disso se pode esperar decisões mais relevantes da COP30? Olha, o que a gente tem, na verdade, é uma perspectiva ainda baixa de participação, porque, na verdade, são 198 signatários do Acordo de Paris e se esperava a totalidade de representação. Afinal de contas, você sabe que todos serão afetados de alguma forma por essas decisões, né, que são decisões aí para se defender de um futuro bastante inseguro. Então, ainda o número de participantes preocupa do ponto de vista de articulação global para fazer o enfrentamento do aquecimento global. E tem um problema que os Estados Unidos não vão mandar ninguém do alto escalão, inclusive Trump renega qualquer medida relacionada ao combate ao aquecimento global, ele nega inclusive as informações de que haja aquecimento mesmo, há cortes inclusive internamente lá nos Estados Unidos. Xi Jinping também não virá, assim como Macron. Isso diminui o alcance? Como é que fica a questão inclusive da definição de recursos para ajudar os países mais pobres? Então, essa ausência dos grandes players internacionais, ela leva a um esvaziamento, não há dúvida disso, né? Além disso, nós temos um outro problema, que é, por exemplo, o que está ocorrendo na geopolítica global com as sinalizações pouco pacifistas, né, de Trump, com a retomada de testes nucleares. Isso faz com que as grandes potências elas se voltem para os seus objetivos geopolíticos e não tenham o despojamento que é necessário para tratar de assuntos de interesse global, como as mudanças climáticas, né? Então, além da não presença dessas lideranças, nós temos também esse cenário que acaba sendo bastante negativo na medida que você tem um baixo foco nos grandes problemas ambientais que são decorrentes das mudanças climáticas. E quanto à posição do Brasil, que apresenta números melhores em relação ao desmatamento, tanto da Amazônia como do Cerrado, apesar dos incêndios, dos eventos climáticos, mas ao mesmo tempo pode avançar com a exploração de petróleo e gás na foz do Amazonas? Então, a posição do Brasil, ela não é uma posição que a gente chamaria de ideal do ponto de vista de postura, tá? Que não representasse contradições, né? Na medida que o país ele diz que pretende explorar 10 bilhões de barris na jazida que fica na região da Foz do Amazonas, e ao mesmo tempo ele coloca que há uma redução no desmatamento. De um lado, você tem uma sinalização positiva, mas de outro, você tem uma sinalização negativa para um futuro que a gente sabe que não pode ter proximidade com o petróleo, né? Então, essa indefinição do perfil brasileiro, que deveria ser mais ligado a um perfil de sustentabilidade, menos ligado à produção de combustíveis fósseis, é um problema que ainda preocupa e demonstra uma certa indecisão na postura política nacional. Agora, o Brasil está colocando algumas questões como fundamentais. A ministra Marina Silva hoje falou do avanço da agenda já proposta, né, que o mundo está devendo cumprimento. Nós estamos chegando com alguns indicadores num ponto aí de não retorno, né, no aquecimento global, inclusive, e se fala muito não só da implementação de medidas, mas também de alguns programas específicos. A Haddad defendeu, por exemplo, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. São boas estratégias? Podem produzir algum efeito? Eu acho que nós temos múltiplas estratégias. O Brasil, marcado por uma estratégia de proteção de florestas, porque, afinal de contas, esse é o seu DNA, né? O chamamento brasileiro para a proteção das florestas globais, sendo a Amazônia o maior foco desse projeto devido à sua dimensão. Então, isso é altamente positivo, né? Por outro lado, nós temos aí a dificuldade de trazer para a mesa de discussão todos os países
que fazem diferença no lançamento de gases de efeito estufa por conta de combustíveis fósseis, né? E nós temos outras questões pouco solucionadas, como, por exemplo, o lançamento de metano na região do Ártico, que é pouco debatido, necessita de um aprofundamento nesse sentido também, decorrente da liberação do permafrost, né? Que seria aí uma bomba de lançamento de metano na atmosfera. Isso também não é colocado com a devida atenção. Então, nós temos múltiplas agendas, múltiplos assuntos, e é importante que todos esses temas sejam tratados com profundidade e com compromisso, tá? No sentido que os países assumam a sua postura com relação à contenção do aquecimento global. Porque o E a próprio PNUMA já admite que a gente não vai manter 1,5 graus nessa conversa, né? Você fala muito da questão do crédito de carbono, isso é capaz de compensar as ações que comprometem o meio ambiente, que colaboram para o aquecimento global, porque você fala muito em mitigar, então seria uma espécie de compensação, não é? Então, mas essa compensação, Denise, ela tem que ter uma métrica real, né? Quando você fala hoje do preço da tonelada de carbono, na verdade, ela não é real. De acordo com o impacto que o carbono gera no planeta, o valor da tonelada de carbono deveria ser por volta de 1.000 euros ou US$ 1.200 a tonelada. Então, nós estamos trabalhando com uma métrica 10 vezes menor do que ela representa em termos de impacto. Isso é muito preocupante, porque senão a gente passa a fazer uma espécie de simulação que nós estamos fazendo o necessário, quando na verdade nós não estamos investindo o suficiente para conter os impactos do aquecimento global. Na verdade, é apenas para mostrar algum serviço em relação a isso, que há algum comprometimento. Carlos Bocuí, agradeço muito a sua participação. Uma boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Com vocês.